Largada para mais um podcast do Botequim GP, estreando hoje uma nova fase, onde eu, Will Bueno e mais 5 bacharéis do Botequim, fãs de Fórmula 1, vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. Então eu vou apresentar o time que vai me acompanhar hoje. São eles, Fausto Reis, boa noite, seja bem-vindo. Oi Will, boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês e com todos os fãs da Velocidade. Boa noite também para Marcelo Hannickel, seja bem-vindo. Boa noite, Will, Fausto, Ricardo, boa noite a todos, eu sou Marcelo e primeiramente quero agradecer a todos aí pela oportunidade e pela experiência maravilhosa, agradeço de coração, vamos lá. E boa noite também para Ricardo Schwingel, seja muito bem-vindo. Boa noite, Will, estamos juntos para mais um projeto, agora saindo um pouco do kart e vamos para comentar sobre Fórmula 1. Isso aí, o Ricardo Schwingel, que é nosso piloto aqui da Copa Botequim GP de kart. Bom, mas antes de falarmos sobre o assunto de hoje, eu quero convidar todos vocês aí a curtirem as redes sociais do Botequim GP, no Instagram e no Twitter, no @BotequimGP, curtir nossa página em facebook.com/BotequimGP, inscrever-se no nosso canal no YouTube, em youtube.com/BotequimGP, e além, é claro, de adicionar esse podcast entre seus favoritos no seu player de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo. Também convido vocês a participarem dos grupos do Botequim GP no Facebook e no WhatsApp, ali é só mandar uma mensagem pra gente. E se você quiser aí ajudar o Botequim também a continuar com esse trabalho, é só ir lá no nosso site em botequimgp.com.br, comprar um de nossos produtos, nossas camisetas, nossos quadros, você dá uma olhadinha lá que vai ter alguma coisa que você vai gostar. E para nossa estreia, vamos tentar entender por que nós amamos a Fórmula 1. O que nos faz acompanhar esse esporte pela TV, na internet, nas redes sociais, participar de grupos de WhatsApp, entrar em debates e dedicar o nosso tempo a fazer podcasts sobre esse monte de carrinho dando volta em círculos. Por que somos apaixonados por Fórmula 1 é o assunto do podcast de hoje, a partir de agora. E para começar o nosso podcast de hoje, já começo aqui perguntando para o nosso amigo aqui, Fausto Reis, que ele é o nosso caçula aqui do podcast, né, do Botequim GP, né, não pegou ali, digamos, a época áurea da Fórmula 1 para nós brasileiros, na época que o Brasil dominava a Fórmula 1, então quero saber, Fausto, por que você se apaixonou pela Fórmula 1? O que faz você acompanhar a Fórmula 1 e estar aqui nesse podcast sobre Fórmula 1? Eu acho que é tudo muito a questão da ação, né? Adrenalina, assim, a gente sentir na véspera da largada, nosso coração batendo, a questão da surpresa, a gente nunca sabe o que pode acontecer na corrida, e eu acho que isso tudo faz uma combinação muito perfeita dentro da gente, que faz a gente olhar e admirar. É um negócio que dá gosto de ver. Você começou quando a acompanhar a Fórmula 1? Acompanho desde 2016. Desde 2016, bem recente. Então nunca viu o tema da vitória, então, assim, ao vivo? Não. Vamos passar a bola aqui pro Marcelo. Marcelo, e você, Marcelo? Por quê? Por que você é apaixonado por Fórmula 1? Então, na verdade, eu sou apaixonado por carro desde que eu me entendo por gente. Isso nasceu quando eu era criança, entendeu? Eu era uma criança hiperativa, gostava de bicicleta, gostava de veletrol, gostava de correr. Nossa, era uma criança peralta, deixava minha avó de cabelo em pé, coitada, né? Dava trabalho pra véia, né? E quando a gente pegou a nossa primeira TV colorida, era uma Nacional de 14 polegadas, eu lembro muito bem, que era uma subdivisão da Panasonic. E eu assisti os desenhos da SBT. Né, muitos falam da Xuxa, tudo, eu era fã da Mara Maravilha. E passava, você vai lembrar, com certeza, o Pole Position no SBT. Lembro. Eu me apaixonei por esse desenho. E daí eu comecei a acompanhar tudo que é carro, desenho, filme, o Herbie, Se Meu Fusca Falasse, eu sou apaixonado até hoje. E Fórmula 1 eu assisto desde criança, porque tinha as reuniões de família, né, domingo, meu tio ficava na TV, assistia as corridas, né, eu ficava com ele, e tinha o Nelson, tinha o Ayrton Senna, e minha família
sempre torcia pros dois, né? Tanto pro Piquet como pro Senna, né? E uma coisa assim que me marcou para sempre foi o GP do Japão de 88. Eu tinha 4 anos. Eu tava na sala, não conseguia dormir, e minha avó tava assistindo o GP do Japão. Era de madrugada. E eu lembro. E eu falava pra vovó, cadê o Ayrton Senna? Porque eu não sabia falar Ayrton, né? Cadê o Ayrton Senna? Ele já ganhou? Minha avó, calma, ainda não. Ele perdeu um monte de posição, ele chegou a ficar quase em 20º. Foi recuperando posição, recuperando. Aí no finzinho da corrida eu lembro minha avó chorando. Falando, nossa, avó, o que aconteceu que você tá chorando, né? O Senna é campeão. E eu lembro do Galvão gritando, Ayrton Senna, campeão mundial de 1988! Nossa, aquilo lá foi foda. Bom, o Marcelo, vocês estão ouvindo umas vozes no fundo, né? Que o Marcelo ele tá gravando num clube, ele tá parou aí suas atividades esportivas para gravar o podcast com a gente. Ricardo Schwingel, e você aí, deu o seu pequeno depoimento aí sobre por que você é apaixonado por Fórmula 1. Sou apaixonado por Fórmula 1, olha, desde que eu me lembre, desde que eu me conheço por gente, eu lembro de estar sentado no sofá da sala assistindo corrida com meu pai. E meu pai foi o principal motivador. Eu nasci em 90, então eu não posso dizer que virei um fã do Senna ou torcia por ele nas corridas. Meu pai gostava muito de corridas, foi ele que me ensinou mesmo a ver corridas, ver a Fórmula 1, ver até a Fórmula Indy na época, que eu passava na TV. E desde pequeno eu fui criado com base na Fórmula 1 em assistir corridas. E aí já são quase 30 anos que eu acompanho as corridas de um jeito bem único, assim. Toda corrida, independente do horário, eu me acordo, essa madrugada também, de sábado para domingo, é também um dos motivos por a gente gostar tanto de Fórmula 1, que a gente acaba acordando. E a minha história então começou basicamente com meu pai, assistindo corridas com ele me convidava sempre para assistir, desde que eu tinha 2, 3, 4 anos eu via corrida de Fórmula 1, inclusive quando no dia 1º de maio de 94, diz ele que eu estava assistindo do lado dele a corrida, e quando teve o acidente do Senna, ele pediu para ir para o quarto, desligou a TV e disse, acabou a corrida. Porque ele sabia realmente que o negócio era sério e não queria que eu tivesse essa impressão de que as corridas eram perigosas, que alguém poderia falecer correndo, né? Ele queria que eu mantivesse ainda esse gosto por Fórmula 1 de que... E por muito tempo, inclusive, eu não entendia que o Senna tinha morrido em acidente de corrida, né? E bom, como as coisas são, o Brasil ele perdeu o grande herói, só que a grande referência na Fórmula 1, só que nessa época nós fomos morar na Alemanha em decorrência de estudos do meu pai. E aí estava surgindo um alemão que não é tão querido por todos os brasileiros, mas era um cara muito querido pela Alemanha, né, que era o Michael Schumacher. E eu, por viver lá, ter minha infância do 1 aos 6 anos na Alemanha, eu virei um fã do Schumacher. E olha, eu vi daí meu herói ser campeão, bicampeão, passou mais 4 anos, quando a gente já estava de volta para o Brasil, ele foi lá, virou heptacampeão, então não tinha como eu deixar de gostar de Fórmula 1, sendo que meu herói na época estava sendo campeão, ganhava corridas. Nessa fase eu comecei a entender melhor as corridas, eu comecei a entender de estratégias em corridas, e foi aí que realmente eu virei um aficionado por Fórmula 1. Deixei de ser só aquela pessoa que via corrida para assim entender por que as pessoas ganhavam, né? Então, e também muitos jogos de videogame à parte, né? Desde 93, 94 eu jogava com o meu pai no computador aquele Grand Prix. Pô, joguei muito, hein? Baita de um jogo na época. Jogo, hein? Então eu joguei o Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3, eu tenho até hoje, cara, o Grand Prix 1. Eu tenho 4, eu tenho o Grand Prix 4. Aqui no meu, esse também eu joguei. Eu tenho um CD com o Grand Prix 4.
É um baita de um jogo, É um cara. baita de um jogo. Então, e eu lembro certinho, cara, que em 94 e 95, pô, eu com 4 anos de idade eu já sabia jogar o computador. E meu pai tinha uma listinha onde dizia todos os circuitos e qual que era a nossa melhor volta em todos os circuitos. Era uma competição entre eu e ele, sabe? Então, desde ali foi sempre uma paixão por automobilismo, velocidade. Hoje eu não acompanho só também a Fórmula 1, acompanho MotoGP, Stock Car e por aí vai. É um esporte que realmente me encanta e, como tu sabe, eu ando de kart também, brinco às vezes, tento, né? Começamos meio tarde, mas é uma sensação bem única. É isso aí, Will. Obrigado. É isso aí. A gente vê que as histórias, elas são, de certa forma, um pouco parecidas, né? Muita gente, né, assim como eu, que começou a assistir Fórmula 1 na infância, e a Fórmula 1 até traz, né, remete à infância, assim, né? Eu comecei a assistir, desde que eu me entendo por gente também, eu lembro de assistir corrida e torcer pro Ayrton Senna, né? Desde a época da Lotus eu lembro que, eu não lembro, né, mas me falam, né, que a primeira bicicleta que eu ganhei, eu lembro da bicicleta, mas eu não lembro do dia que eu ganhei, era uma bicicleta preta e amarela, que eu queria, que tinha que ser igual a cor do carro do Ayrton Senna, isso em 85, 86, né? E é isso, né, assim, eu comecei a torcer, a acompanhar a Fórmula 1 com o Ayrton Senna. Depois, quando o Senna morreu, eu continuei acompanhando, né? Eu percebi que realmente eu gostava mais do esporte em si, não era só por causa do Senna, né? Por exemplo, eu sou, comparando com o UFC, né? O UFC eu sou um torcedor modinha, né? Eu só assistia na época do Anderson Silva, hoje eu não assisto mais. Mas Fórmula 1 não, né? Continuei assistindo, continuei acompanhando as corridas. Mesmo na época da época assim que eu ia pras baladas, voltava à tarde em casa, eu deixava ali o videocassete gravando as corridas para assistir depois quando eu acordava. Não deixava ninguém me contar o resultado, né, antes de eu assistir o compacto. E aí tô aí, né? Comecei desde 2013 ali com a página. Também peguei a época do Schumacher e tenho uma admiração muito grande pro Schumacher. Inclusive aqui, ó, a gente já vai ter uma treta aqui, né? Porque você, né, Ricardo, falou que o Schumacher é seu herói. Eu também gosto do Schumacher. Já o Marcelo não é muito fã assim do Schumacher. Mas de vocês, assim, agora vou deixar livre, assim, né, de quem quiser responder primeiro aí, fica à vontade, mas qual o momento mais emocionante, assim, que vocês lembram, assim, o momento mais marcante que vocês, né, olharam e falaram, puta merda, eu gosto desse negócio mesmo de corrida de carro? Olha, eu vou citar dois, tá? Dois. A primeira foi quando o Senna ganhou pela primeira vez no Brasil, em 91. Eu lembro desse dia. Então, tava a família toda reunida, porque assim, o Ayrton Senna unia minha família, entendeu? Só de quando passava a corrida de madrugada, que até aí não podia, né? Mas eu e minha avó, a gente fazia de tudo para assistir. Mas a primeira foi quando o Ayrton Senna ganhou no Brasil pela primeira vez, né? E a segunda foi quando o Felipe Massa ganhou no Brasil. Opa, eu em tava 2006. Lá, hein? Você tava, e você tava mó magrelo, filmando, mó berreiro, cabeludo, gente do céu. E aí, como foi? Falou assim, viu a vitória, eu lembro da sua fala, porque eu assisti várias vezes esse vídeo. Will, eu te acompanho há muito tempo eu venho te acompanhando, tanto é que tá é uma honra imensa estar participando aqui com vocês. Eu jamais imaginava que esse dia ia chegar. Nem sonhava, né? Mas beleza, vamos lá. E você ainda fala, eu vi a primeira vitória do Massa, a última vitória do Michael e a última corrida do Schumacher, né? Que foi a aposentadoria só dele. Pra falar, esse vídeo, ele nem tá no canal do Botequim, tá no meu canal pessoal, ali que tem 5 inscritos, aí um dia eu coloquei lá no grupo do Botequim lá pra colocar, mas é verdade. Foi emocionante. Uhum. Aí você colocou nos momentos mais emocionantes, aí você colocou por primeiro, né? Por razões óbvias, né? E compreensíveis também, né? E agora, quanto ao Michael Schumacher, assim, eu não gosto dele, mas assim, eu tenho que reconhecer que ele foi um puta de um piloto, entendeu? Ele foi sim o melhor de sua geração, sabe? Ele era mais piloto que o Rubinho, era mais piloto que o Damon Hill,
era mais piloto que todo mundo ali. Acho que o único que ele não era, que o Schumacher era nem tanto, era levemente inferior, era o Mika Hakkinen, entendeu? Mas de todo o resto, ele foi um piloto assim super inteligente, estrategista, sabia jogar, entendeu? O Rubinho muitas vezes acertou o carro para ele, mas não dava certo, ele corrigia, que nem você mesmo falou, né? E é verdade mesmo. O próprio Rubinho admitia que o Schumacher conseguia configurar o carro de um modo que ele não conseguia, entendeu? Que nem fala, a Ferrari, vamos dizer assim, chupa a bola do Schumacher. Cara, mas se isso realmente acontecia, porque ele conquistou isso. Ele conquistou com muito trabalho e com muita determinação, entendeu? Porque isso aí eu tenho que reconhecer dele. Ele, assim, um grande piloto, fez para merecer. Os 7 títulos não são à toa, né? E ele é o maior, ele, em termos de números, ele é assim o maior de todos os tempos, né? Vamos admitir, né? Eu tenho que ser imparcial. Vamos ser profissionais e imparciais, né? Em admitir a superioridade alheia, né? Ô Fausto, você que começou a acompanhar um pouco mais tarde que nós aqui, né? Pra você, assim, qual momento que você acha que foi marcante na Fórmula 1? Assim, eu também sempre assisti corrida, só que eu só comecei a acompanhar mesmo, de fato, como um apaixonado, em 2016. E eu lembro, foi em 2011. O meu pai não mora no país, ele veio me visitar aqui em 2011. Aí eu tava assistindo uma vez uma corrida com ele, e ele perguntou de quem que eu gostava. Aí quem eram os pilotos no início dos anos 2010? Schumacher, Vettel, Hamilton, Alonso. Só que eu dizia pra ele, não, eu gosto daquele japonesinho, do Kobayashi. Eu falava pra ele que o Kobayashi era meu pai, porque eu também tenho um olho meio puxadinho, eu falava que o Kobayashi era o meu pai. Aí até hoje ele brinca comigo com isso. Aí ele falou que vai mandar uma mensagem pro Kobayashi pra fazer um teste de DNA. Lógico, brincando. Boa. E tem outra história também que eu lembro, foi assim, uma das imagens mais chocantes assim, que eu vi, foi justamente no acidente do Jules Bianchi, que eu comecei a perceber o quanto que os carros eram seguros. Sim, seguros. Porque eu olhava acidentes toda hora, toda corrida tinha acidente. E eu só percebi naquela vez o quão grave precisava ser um acidente para o piloto morrer. E ele ainda lutou bastante. Foi que eu percebi que, mesmo com aquela porrada, naquela proporção, ele ainda conseguiu sobreviver por 9 meses e só foi morrer depois porque ficou fraco, a família não acreditava mais e desligaram os aparelhos. E aí, Ricardo? Então, cara, momentos assim em corrida que eu me lembro quando eu era novo, olha, não tem muitos. Mas tem uma foto minha, eu tinha 2 anos, cara, e tu tava falando lá da tua bicicletinha que tinha as cores da Lotus. Eu tinha um triciclo que era vermelho, mas não era por causa da Ferrari, eu devia ter uns 2, 3 anos de idade, e tem uma foto eu com um bonezinho amarelo, segurando uma bandeira do Brasil, cara, fazendo a mesma cena que o Senna fez quando ganhou o Grande Prêmio do Brasil. Sabe, que ele segura lá a bandeira de 93. Então, cara, aquilo ali, depois eu vendo esses tempos, a foto, eu olhei assim, caramba, cara, eu gostava mesmo de velocidade, pra estar com aquela... Porque era uma cena da Fórmula 1, não era uma cena de algum outro lugar que eu tinha visto de outro esporte, não, era da Fórmula 1. E outra, cara, que eu me lembro também bem, foi... A temporada de 97, ela me marcou um pouco, cara. 96 também. Primeiro que teve aquele grande prêmio do Mônaco, onde todo mundo bateu. Sim. Que ganhou, se eu não me engano, o Panis. Cara, um grande absurdo, cara. Porque o Panis nunca teve qualidade nenhuma. Foi lá e ganhou um grande prêmio, né? Mas me marcou muito a temporada de 97 também. Foi a que deu uma pancadaria lá no GP de Spa. Não, na primeira volta. Isso foi 98, né? 98, desculpa. 98, onde um monte de gente bateu, e eu lembro certinho, cara, do Rubinho correndo pros boxes para pegar o carro reserva, por aí vai. Cara, foi muito show aquela temporada, e aquilo ali já começa a me marcar bastante, sabe? Que eu realmente estou acompanhando dia a dia,
Quando o Schumacher bateu, quebrou as pernas também, eu estava acompanhando, sabe? Eu tinha 7 anos, 7, 6 anos, eu consigo me lembrar ainda das temporadas certas. Então, ali eu entendi que realmente eu gosto desse esporte. Eu tinha, você falou de foto, cara, de bandeira do Brasil. Eu tenho uma bandeirinha do Brasil até hoje aqui comigo, que é uma bandeirinha que eu tinha também. Eu tinha aquele boné do Senna da Nacional, né, e a bandeirinha do Brasil, que eu saía e toda vez que ele ganhava eu saía com a bicicletinha, com o bonezinho da Nacional e andar de bicicleta pra imitar, né. E, inclusive tem uma vez que minha mãe, eu falei, cadê meu boné? O meu pai, ele tinha dado aquele boné emprestado pra algum funcionário lá do sítio. E, cara, eu fiquei louco. Eu liguei na casa da pessoa pra falar, ó, você tá com boné tal, e fiz meu pai ir lá buscar aquele boneco. Tamanho era a paixão que eu tinha pela Fórmula 1, pelo Ayrton Senna. Tem um carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna que eu ganhei aqui também quando eu tava com catapora, uma miniatura da McLaren de madeira, que eu tenho até hoje aqui comigo. Então desde que eu me entendo... Peraí, Will. Não é aquela miniatura da McLaren que ficava dentro do nicho, né? É aquele? Não. É uma miniatura de... Ah, dentro do nicho? Sim, claro, sim. É aquela lá. Sabia! É aquela lá. Eu tenho desde 1991 aquela McLaren. Quando eu tinha 8 anos, eu tava com catapora e a minha irmã comprou pra mim e me deu de presente. Tá que hoje. Legal! Até hoje aqui. Que legal. Quando eu fui em acho que 30 de outubro de 92, eu fui passear em Poços de Caldas com a minha mãe, que pela ironia do destino eu moro bem perto dessa cidade, né? Fui passear com a minha mãe e lá tem as lojinhas de coisa turística, quem foi pra lá sabe, né? Conhece. Tem os artesanatos de madeira e eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, compra o carrinho do Senna. E era a McLaren, tem um negócio não era tão bonito quanto o seu, mas ele era todo quadrado assim, mas era feito todo artesanalmente, né? Aí minha mãe comprou tudo, só que eu fiquei muito tempo com ele. Hoje acho que eu acabei perdendo, mas eu amava aquele carrinho. Só que eu não brincava com ele, eu deixava ele de enfeite no meu quarto. Quando o Senna morreu, nossa, aquilo lá virou tipo como posso dizer, como se fosse uma estátua da Virgem Maria. Claro que não pode exagerar, né? Mas aquilo foi, tipo, eu não suportava olhar para aquele carrinho. E eu tenho também o boné da Nacional, né? Ele nunca foi lavado, eu tenho ele até hoje. Eu não sei que fim que deu meu banho da Nacional, cara. Eu não sei que fim, infelizmente. Ele eu tenho. Ele eu tenho, só que a aba por dentro dele tá quebrada. Mas parece que dá pra arrumar, tem que trocar lá, é a peça de plástico por dentro, que apodreceu, né? Quebrou, né? Mas o boné tá intacto, ele nunca foi lavado, eu usei ele muito pouco. E no dia que ele morreu, minha mãe escreveu por dentro do boné a data de nascimento dele, 21 de março de 60, e a data da morte. Tá até hoje, escrito a caneta lá até hoje. Se eu catar o boné, eu vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês, vou mandar pro grupo. Nossa, é forte, o negócio é forte, viu? Outra coisa também que me faz ficar apaixonado, assim, na época que aconteceu o acidente do Senna, eu comecei a ver outros acidentes de pessoas que morreram, entendeu? Comecei a ver desde épocas remotas, sabe? O Giuseppe Farina, Mike Hawthorne, Onofre Marimon, que se eu não me engano parece que ele era muito amigo do Fangio na época, né? Tinha Wolfgang von Trips, né, que morreu naquele acidente de Monza. Inclusive tem uma crônica do Botiquinho no nosso canal Sim. Falando sobre isso, né, que o acidente, a tragédia que impediu o primeiro piloto alemão de ser campeão. Com a Ferrari. O Von Trips tinha aquela Ferrari nariz de tubarão e eu tenho esse carrinho. Ele é um chaveiro, né, que o posto Shell deu, né, que a gente abastecia. Tem até hoje a Ferrari do Von Trips, né? Inclusive, eu quando eu tava fazendo essa crônica, eu pesquisei, mas não achei a resposta. Tudo indica que foi por causa desse acidente que foi feita a lei italiana de que se um piloto morrer na pista, a corrida tem que ser encerrada, porque naquele dia morreu ele, acho que morreu, se não me engano, espectadores, e a corrida continuou como se nada tivesse acontecido. 14 espectadores. 14 espectadores, continuou, entendeu? Acontecido. Então, aí, assim, eu já sabia disso e eu fiquei em dúvida. Eu falei, mas quando teve o acidente do Palete, a corrida continuou? Porque o Palete morreu na hora. Mas foi no Canadá. Foi no Canadá. Só que o Palete morreu na hora, não morreu queimado.
entendeu? Porque ele acertou em cheio o carro do DJ Pironi e devido às lesões, pra mim ele morreu na hora. E o Ronnie Peterson, eu achei que... Com uma hemorragia interna. O Ronnie Peterson, eu achei que ele tinha morrido carbonizado, mas não, ele saiu consciente do carro, o Peterson. Né, ele morreu no dia seguinte por embolia. Puta morte idiota, hein, meu? Caramba, hein? Charles White, né? Morreu aí, né? Também uma embolia pulmonar, né? Então, e olha, a minha avó e meu tio falaram muito do Ronnie Peterson. Muito. Porque eles curtiam a Fórmula 1 desde os anos 70, quando o Emerson começou a ganhar. E em 73 o Peterson foi companheiro do Fittipaldi, aí que nasceu uma amizade, né? Tanto é que eu falo, né? O Peterson, além de ser o pai do Drift, né? Ele era brother dos Brazuca, né? Do Patti, do Fittipaldi, né? E eu curtia demais o estilo dele de pilotar, ele andando de lado e tal. Tanto é que aquela Tyrrell de 6 rodas tem uma piada, né, atrás dele, que é o carro anti-Peterson, né? Porque o Ronnie não conseguia fazer o que ele gostava de fazer com aquele carro, né? Não tinha como. Pra você ver como eu sei um pouquinho aí da história, das épocas antigas, né? Mas é coisa que eu gosto, eu adoro. Entendeu? E eu vou continuar acompanhando, sabe? Fazer as crônicas é umas coisas que eu mais gosto de fazer, assim, porque você começa a pesquisar. Isso. Começa a pesquisar o nome de pilotos e fala, vou ver se tem alguma história legal desse cara aqui. E aí a gente vai descobrindo. Negócio doido. E eu não adianta. Tanto é que, ó, eu sou viciado em videogame, né? E o meu primeiro contato com videogame foi com o Atari, em 88, né? Tinha uns 4 ninhos e tal. E o primeiro game que eu joguei na minha vida, o Enduro. Aquele era difícil, aquele jogo. Nossa, velho! Um joguinho desgraçado. E era legal porque assim... Não, o Super Monaco GP, alguém jogou Super Monaco GP no Mega Drive aí? Claro! Não, eu jogava no arcade, fio. No arcade, na cabina. Era muito da hora. E tinha o Super Monaco, só que ninguém jogava porque era muito difícil, era muito rápido. Nossa! E tinha aquela música, né? A mulher de maiô e o carro do Alan Prost. Cara, a curva Villeneuve no GP de San Marino, ali onde o Ratzenberg morreu, aquela curvinha era lazarenta de se fazer. Toda vez eu batia naquela. E pra encerrar sobre esse assunto, o Enduro era tão legal pra época que ele tinha transições de ambiente. E tipo, indo do tempo seco pro tempo chuvoso, neve, dia pra noite. Nossa, era muito doido. É isso que faz a gente gostar cada vez mais da categoria, né? E aí, enfim, é o meu relato. Alguém mais aí quer falar mais alguma coisa? Ricardo, olha, vocês têm bastante idade, hein? Não, mas, cara, sobre até os jogos de corrida, cara, o que eu vou lembrar é do Grand Prix mesmo. Sim. Tem um, cara, que tu abria ele e era foto do carro do Senna. Agora eu não lembro qual que é. Ou se o nome era Ayrton Senna, alguma coisa. Tinha um jogo Ayrton Senna, mas eu não lembro. Era o Monaco GP, mano. Pra computador. Ayrton Senna, Super Monaco GP2. É isso aí mesmo. Ayrton Senna, Super Monaco, Era a continuação. Era a continuação do Super Monaco. E ele era bem diferente até em comparação ao Grand Prix, porque o Grand Prix ele trouxe as pistas mesmo, né? A metragem correta e tal, era um outro estilo de jogo, né? Outra dinâmica de jogo. E o outro era bem mais arcadezão, né? Os Super Monaco da vida. Mas, bom, o que tinha velocidade, que tinha carro correndo, eu ia lá e jogava, continuava jogando e continua até hoje, né? Até agora eu descobri que o Fausto tá junto comigo numa liga de F1 2018, que, olha, que não tem nem comparação com os jogos antigos, né? E quem tá indo mais rápido dos vocês dois aí? O Fausto começa na próxima temporada só. Tá. Por enquanto tô só eu apanhando bastante, né? Porque tem muita gente boa nisso aí. E sobre carrinhos, cara, eu lembro que eu tinha uma coleção da Burago. Coleção não, mas era dos carros de 92, 91. Então eu tinha uma Benetton, a verde, quando ela era verde, o principal com amarelo e vermelho e azul. Até acho que, se eu não me engano, o Nelson Piquet usou ela nos últimos anos. Usou em 90. Eu tinha uma Ferrari, aquela Ferrari V12, a famosa, né, do Berger, do Alesi. E era do Gerhard Berger ainda, a minha Ferrari. E tinha a McLaren do Senna, a número 12. Quando ele andou em 90, né? A número 88, 12, não foi? 88. Em 90 foi qual número? Foi o 27. 27?
Ah, tá. Então era o... Ah, não, era o número 1. Era o número 1, por sinal, porque ela já não tinha mais aquela... A parte de cima dela era toda fechada, não tinha aquele buraco da entrada de... né? E aquilo ali... E depois veio os carrinhos tipo Hot Wheels lá da Matchbox, que é uma concorrente da Hot Wheels, que eu tinha os carrinhos desde a Arrows, aquela Arrows Footwork, que era toda quadriculada. Quer dizer, tinha... Era bonita. Era branca com quadriculado vermelho e azul. Vermelho e azul. O Christian Fittipaldi. Isso. 94. E eu tinha também a do Damon Hill, a número 0. Você tinha vários, hein, cara? Cadê? Onde é que tá? É, só que era pequenininho. Cara, eu vou achar e te entregar, cara, qualquer dia desse. Que beleza. E tinha outros carrinhos também, cara. A Ferrari, continuando com o número 27. E depois, já em 96, eu ganhei um carrinho que daí tem uma qualidade muito maior, que era a do Michael Schumacher, a número 1 na Ferrari em 96, quando ela ainda não tinha o bico com duas aletas para baixo, né, que tipo a Benetton, né, ela era inteira ainda. Sim. E foi o último ano que usaram aquilo, depois viram que era muito melhor ser com duas aletas segurando bico tubarão, né. Mas é isso, cara, sobre minhas histórias, acredito ser isso. E aí, Fausto, mais alguma coisa que queira falar aí, compartilhar com a gente? Bom, Will, o bom é que nós temos aqui diferentes pessoas que jogaram diferentes jogos em diferentes épocas. Eu sou mais assim do F1 2006, PlayStation 2, jogava com meu irmão e tal. E eu achava engraçado que eu não entendia nada de Fórmula 1 ainda, eu jogava mesmo só por prazer. E eu conseguia ganhar a corrida com o Id, com o Sato. Aí depois que eu fui procurar saber, ganhar a corrida com o Id só no modo easy, cara, não é possível. É, sim. Mas, pô, eu tinha o quê? Eu jogava lá pra 2010, eu tinha 5 anos de idade. Aí eu ganhava a corrida. Hoje eu vou fazer 14 no mês que vem. Oh, coisa boa. Pois é, aí eu ganhava a corrida com o Id, com o Sato. Aí depois que eu fui procurar saber quem era o Id, eu percebi como aquele jogo me tapeou. E eu jogava modo carreira. Eu gostava muito de brincar no meu F1 2006. Inclusive eu quero ver se eu consigo comprar outro PlayStation 2 para eu jogar F1 2006. Ouvi aquela voz do português narrando. Os caras se alinham para a grelha. Juan Pablo Montoya é o primeiro. Raikkonen o segundo. E aquela musiquinha. Ai, que saudade, gente. Os efeitos sonoros desse podcast hoje tá sensacional, viu? Narração do Galvão, musiquinha. Tá, continua. Ai, gente, é simplesmente muita saudade, muita nostalgia que eu sinto. E eu também tô gostando de ouvir a história aí do pessoal. Eu também tenho vontade de jogar esses jogos antigos. Acontece que hoje é muito raro de se encontrar um Atari para poder jogar esses jogos dos anos 90. Enfim, Fórmula 1 só me traz felicidades. E estar falando sobre me dá muito prazer. É um negócio que eu gosto. Falando com relação aos jogos, tá? Eu baixei emulador de Mega Drive aqui e joguei o Super Monaco GP, tá? Mas pra quem quiser. Bom, pessoal, acho que o nosso programa de estreia tá de bom tamanho. Agradeço vocês aí pela participação. Agradeço vocês que estão nos ouvindo. Deem sugestões aí pra gente falar, de assuntos pra gente falar, se vocês queiram saber coisas pra gente debater, histórias que vocês, de pilotos, de equipes, de grandes prêmios, de qualquer coisa que vocês queiram saber sobre Fórmula 1. Mande mensagem pra gente, mande comentários, deem sugestões. Oi. Oi. Só pra encerrar esse negócio do game aí que eu falei e tal, tinha quando eu comprei meu PlayStation 1 em 2000, o primeiro jogo que eu aluguei foi Fórmula 1 da temporada de 95, né? Tinha a narração do Murray Walker. Race Ada First, Michael Schumacher, second, Rubens Barrichello. E assim, quando você tava na frente, meu, ele falava até as perolas dele no jogo. Eu falei, oh my God, it's Schumacher! Gente, eu dava. Era muito hilário, cara. Mas, gente, Will, Ricardo, Fausto. Gente, obrigado por tudo aí. Uma boa noite a todos. E muito obrigado. E que seja o primeiro de muitos programas aí. Um abraço a todos aí.
É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos vocês, né, que nos acompanham. Se vocês mandem sugestões pra gente aí de assuntos, debates que vocês querem que a gente faça aqui, histórias que vocês querem que a gente fale sobre. E é isso aí, pessoal. Deixe seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Mande o feedback aí de vocês, que a gente vai dar sequência aí a esse projeto. Toda semana, toda sexta-feira, tem podcast aí pra vocês. Compartilhe nas redes sociais esse podcast, compartilhe nos grupos do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook, no Instagram. Compartilhem e ajude-nos a divulgar aí a palavra sobre Fórmula 1. Ricardo, Fausto, Marcelo, muito obrigado. Boa noite a vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá.